Pais amados, falar um pouco da doutrina da justificação. Justificação no Antigo Testamento é o estabelecimento de uma aliança através de um ritual chamado circuncisão, né? A gente pode ver isso em Deuteronômio. Deixa eu encontrar aqui Deuteronômio 10:16, diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, né? E Jeremias 4:4 diz assim: circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios dos vossos coração. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha sair como fogo e arda, de modo que não haja quem a apague, por causa da malícia das vossas obras. E é confirmada em Gálatas 3:6, né, que diz: assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça, né? Então, a justificação é uma aliança estabelecida no Antigo Testamento com a circuncisão, né, do prepúcio. No Novo Testamento, somos justificados pela fé, né, em Cristo Jesus, né? O seu sacrifício satisfaz as justas exigências de Deus, né? E ele agora considera como justo todos os que nele confiam. Romanos 4:5 diz: mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada por justiça. Também 5:1 diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a santificação, a justificação no Antigo Testamento, ela era feita através da circuncisão, né? Ao ponto em que Deus já fala que a circuncisão não era mais prepúcio, né? Não era mais uma circuncisão na carne, mas uma circuncisão do coração, conforme a gente já leu em 10:16 de Deuteronômio e Jeremias 4:4, né? Também é interessante dizer que no original, quando a gente fala em justificação, a gente diz de caís tentes on ecpistes, né? Que é justificados, pois, pela fé, né? É uma palavra grega muito interessante quando a gente fala ela no Novo Testamento, né? Interessante também dizer que as raízes do mal, no sentido de espirituais, ela está no orgulho e na rebelião da pessoa. E também as raízes do mal na alma, ela está na amargura, rejeição e também no ocultismo. O ocultismo é também uma das 3 raízes do mal na alma. Repetindo, amargura, rejeição e ocultismo são as raízes do mal na alma. E, como eu já falei, espirituais são orgulho e rebelião, né? Então, são essas conceito de justificação, né, que nós temos. Mas a gente pergunta, o que é justificação? Qual o conceito de justificação, né? A gente define justificação como é o ato de declarar justo, né? A pessoa não é justa, mas é declarada justa. Isso é justificação. Mesmo você não sendo justo, você é declarado justo, né? Então, é um processo judicial que se dá junto ao tribunal de Deus, através do qual o pecador que aceita Cristo é declarado justo, né? Está em Romanos 5:1. Vou ler novamente, já li, mas vou ler novamente porque é muito interessante isso. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, isso é ser declarado justo, sendo salvos pela fé, sendo justificados pela fé, né?
É interessante dizer que na Bíblia, justificar é de caioma, né? De caioma, né? Que é justificar, ser justificado. Né? Então, primeiro, a justificação é uma ordenança à justiça de Deus. Lucas 1:6. Vamos ler Lucas 1:6 para a gente compreender o texto. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. É o que está escrito em Lucas 1:6, fala de Zacarias e Isabel. Né? Mas é interessante também que é uma sentença de absorvição. Né? A pessoa é absolvida. Vou ler de novo novamente o livro de Romanos, no capítulo 5, versículo 16. Diz: E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Né? Então, ela é também uma sentença de absolvição, a justificação. E é um ato justo, né? Romanos 5:18, que diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida, né? Então a justificação, nesse caso, também é um ato justo, né? Ora, se através de uma condenação passou a todos os homens, através de um ato, então agora através da pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus foi suficiente para a salvação de todos também, daqueles que creem, né? Como já foi lido. Então, como ocorre a salvação, a justificação na salvação? A justificação na salvação ocorre da seguinte maneira: justificação é ter uma dívida paga. Romanos 8:1, né? 8:1 fala sobre essa dívida paga. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. A gente vê a justificação no processo da salvação como uma dívida paga. Através de quem? Através da pessoa de Jesus. É interessante que existe também na salvação a regeneração, que é o novo nascimento, né? Ou evidência primeira, João 3:3 fala sobre 3:3 fala sobre a salvação como evidência primeira na vida do cristão, que diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer do novo não pode ver o reino de Deus. O 5 diz: Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Né? Então a gente vê aí a justificação, né? Como regeneração, como novo nascimento, né? Como a evidência primeira na vida da pessoa que é salva. Né? Ela tem uma mudança de vida, ela é regenerada pela fé na pessoa de Jesus. Então a santificação também, ela é separada do mal para o uso e posse de Deus na santificação. A gente vê Levítico 11:44. Levíticos diz assim: porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. E não contaminareis as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Né? Então aí é separação, é o povo separado, é o povo que não pode fazer o que o homem comum faz. Então a justificação ela está também no processo de santificação como ato de separar. A santificação é separação para o uso divino. Né? Também a gente vê uma referência em João 17:17, né?
João 17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, fala também da santificação, como separação daquele que foi justificado, daquele que já foi salvo, daquele que foi justificado pela fé na pessoa de Cristo. Então, a gente também poderíamos falar que existe também um processo da justificação na glorificação. O que é glorificação? É a consumação da salvação. Porque mesmo a pessoa sendo salva, ela pode, através do livre-arbítrio, perder a sua salvação, né? Mas, no entanto, a glorificação é a consumação da salvação em nós, né? A gente vê em 1 João 3:2. Diz: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, na glorificação, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos, né? Então, na glorificação, é a consumação da nossa salvação, né? E essa glorificação, ela está em 3 estágios, né? Que é, primeiro, a justificação. É quando nós somos livres da culpa do pecado, né? A gente é livre da culpa do pecado. A gente pode ler isso em Lucas 23 e 42 e 43. Desculpa, estou lendo aqui errado. Pronto, cheio. Lucas 23, 42 e 43, que diz assim: e disse-lhe Jesus, Senhor, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, ladrão da cruz. Aí Jesus fala, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então, isso aí é livre da culpa do pecado. Quando isso aconteceu? Ontem, né? No momento em que nós passamos a crer em Jesus, nós ficamos livres da culpa do pecado. No momento em que a nossa fé, tivemos fé para crer em Jesus. Mas o que é santificação? No processo da santificação, isso aconteceu livre do poder do pecado. Isso acontece quando? Hoje, né? 1 Tessalonicenses 4 e 7. Diz assim: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Então hoje nós somos livres do poder do pecado, né? Nós, estando em Cristo, nós estamos livres do poder do pecado. Esse processo acontece hoje. 4 e 7, né? Porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Esse processo acontece hoje. Enquanto que nós fomos livres da culpa do pecado ontem, hoje nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem poder sobre a vida daquele que crê na pessoa de Jesus. E a glorificação, como a gente já falou, é livre da presença do pecado. Porque mesmo hoje nós estamos livres da culpa e do poder do pecado, mesmo assim a presença do pecado está em nós através da nossa velha natureza, através do nosso velho homem, né? Eu me lembro de um pai da igreja, de um reformador, o reformador Martinho Lutero, né? Ele disse: eu pensei que o velho homem morreria no batismo, né? Nas águas. Mas aí foi quando eu descobri que o miserável sabia nadar, né? Então, mesmo nós, no processo de santificação, no processo de justificação, livre do poder do pecado, livre da presença do pecado, mesmo assim a presença do pecado ainda se manifesta, né, em nossas vidas. Mas
nesse dia, né, da glorificação, nós seremos livres da presença do pecado. 1 Coríntios 13:10. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, né? Então, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, amanhã ou no futuro próximo, com o arrebatamento da igreja, ou com a nossa morte mesmo, partida para a eternidade, é quando vai acontecer nós estarmos livres da presença do pecado. O pecado já não vem mais às nossas vidas, né? Por quê? Porque nós já estamos livres dele. 1 Coríntios 13:10. Então, quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Então, a justificação é justamente isso, é o ato de declarar justo. É o ato de, mesmo o homem sendo pecador, através da pessoa de Cristo, Deus o declara justo. Deus abençoe a todos, que possam ter um excelente dia, que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, possa estar com cada um de vocês. Amém.